Sejam bem-vindos a mais um podcast de Unwatches. Tivemos muito bom feedback dos episódios anteriores, por isso obrigado por acompanharem. Desta vez temos aqui um convidado especial, o Bernardo Souza, que é piloto de automóveis, empresário. Por isso vamos fazer aqui uma conversa aberta e discutir um bocadinho também sobre a sua paixão e perguntas que podem ser interessantes aqui dentro do ramo. Bem, acho que antes de começarmos a entrevista, Bernardo, o que é que trazes no pulso? Um Rolex Daytona ouro branco, uma recente aquisição que eu fiz. Bastante fresca. Fresca, está fresca ainda, está quentinho. Muito bem. É, É uma grande peça. Sim, lá está, é ouro branco, mas para quem não sabe até parece aço. não Isso é não é porreiro. muito recente, mas é uma peça. Eu já tinha tido um Daytona, um aço e ouro. Há quanto tempo? Estamos em 2024, janeiro de 2024. Depois troquei por um presidencial que está ali à frente. Uma coisa mais especial e mais única, se calhar. E depois, com o tempo, passado o tempo, apareceu mais uma oportunidade e acabei por ficar com este Daytona novo. Então, E tu, Nuno? Já vi que traz um Datejust, tal e qual sim, como ao eu. fim e ao cabo, a nossa marca não é favorita, não é Rolex, mas quando damos por nós, estamos sempre com Rolex no pulso. Embora aqui esteja uma caixa cheia de relógios que não são Rolex, mas o que uma pessoa que acaba se calhar de usar mais é Rolex, ao fim e ao cabo. Eu acho que é a marca mais user-friendly, que dá para tudo. Obviamente, consoante os tamanhos e as composições dos materiais, é aquela que se calhar é mais fácil de usar, seja no dia-a-dia, no mais desportivo, mais Um evento mais especial, clássico. o que Para seja. tudo, não é? Exato. E tudo mais. Eu também trouxe Mais um Rolex. um Datejust. Este já é aquela geração que ainda não é como a tua é mais recente, mas pá, também gosto muito do Rolex. Mostrando um bocadinho diferente. Exato, trabalhado. Epá, e lá está, como tu disseste, ao fim e ao cabo, uma pessoa acaba sempre a utilizar Rolex, quer queira, quer não, mas pronto. Então, e como é que tu começaste neste mundo dos relógios? Como é que acabaste por cair aqui? Eu não me considero um colecionador, desculpa. Considero-me sim um entusiasta e um utilizador de relógios. Eu acho que os relógios são para usar. Obviamente que há umas peças mais clássicas, mais difíceis de utilizar, porque nem sempre tens, por exemplo, usar uma coisa clássica. Se calhar no dia-a-dia podes usar uma coisa mais desportiva. Mas começo por ter que referir que realmente sou um utilizador de relógios, um entusiasta. Começou provavelmente, sei lá, 5 anos, 6 anos, Só? com o flick-flack, aqueles relógios mais clássicos. Portanto, sempre gostei de ter uma coisa no pulso, tipo um relógio, uma pulseira, sempre fui um utilizador, de moda. um acessório. E antigamente, eu ainda sou do tempo que não havia telemóveis, porque hoje em dia toda a gente Vê as tem horas relógio, no telefone. mas vê as horas no telemóvel. E então, sempre usei o relógio e fui. Ainda tens algum? Se calhar na Madeira, lá numas caixas de umas coisas, é capaz de ter para lá um relógio ou outro, desses antigos, tal para como guardar a os memória. carrinhos de miniatura que tinha de pequenino, deve ter para lá jogado numa caixa ainda alguns. É engraçado ver, por E acaso. depois mais tarde, e desenrolar um bocadinho a história, comecei dentro da família, toda a gente tinha relógios. Achas que alguém influenciou depois ali em Peixinho? Eu acho que se torna um hábito tu veres toda a gente com um relógio e involuntariamente É natural. Se tu fores um utilizador, conheço pessoas que não usam relógio, faz-me confusão, tipo, se eu saio de casa sem um relógio sou capaz de voltar para trás, qualquer coisa. independentemente de ser um Casio, um G-Shock, um Swatch, o que for. Se o dia já não te vai correr bem. Faz-me comichão. Faz falta mesmo. Faz falta. E então sempre usei, se calhar involuntariamente aquilo foi uma semente plantada com a vontade de usar relógios, não quer dizer que tenha que ser relógios de luxo. Sim. São coisas que é um utensílio, é um artigo que eu gosto de usar, independentemente de ser Sim. alto Até ou porque baixo. aqui também temos, trouxeste aqui uma parte da tua coleção, não é? Por isso até aqui mesmo temos alguns relógios que não são considerados de luxo, não é? Mas que são boas peças, ao fim e ao cabo. Sim, temos ali os Um bocadinho Tegoras. raras também, ou seja, são tão comuns de aparecer no dia a dia. Outras que são se calhar coisas mais especiais, mas que já vamos falar também mais para a frente. Por isso, ao fim e ao cabo, embora luxo ou não, vejo que se calhar um bocadinho os relógios quase tudo como um gosto, embora seja mais luxo ou menos luxo. Sim, é como eu estava a dizer, a minha forma de estar é usando o relógio.
Exato. Obviamente que há uns que vais deixando de ter tanto desejo de o usar e acabas por deixar na caixinha e de vez em quando usas. Depois tens uns mais desportivos, uns mais clássicos. Qual é que é o relógio que tu achas que usas menos, por acaso? Destes que tens aqui? Provavelmente o Omega Deep Blue Sea do meu avô, um relógio com 40 anos. Para manter ou porque achas que é um bocadinho alto? Antigamente os relógios eram grandes, altos, que já foram pequenos, Sim. muito pequenos, já foram de bolso, mas começou-se a usar relógios com a Cartier, os mais pequenininhos, fininhos. Depois transitaram um bocadinho para peças assim robustas, também era um relógio de mergulho. Ele é extremamente pesado e alto. E não é fácil de usar. Braço, não? Aquilo está com uma bracelete daquelas de elástico, para tornar um bocadinho mais leve de utilizar, mas tenho a de borracha original e uma DAS que comprei à posteriori, para tentar, do modelo, para tentar usar mais, para ser uma coisa mais old school, mas não Mas gostei atual, de usar. vá. Mas não gostei de usar. E o relógio que usas mais? Agora se calhar com a nova aquisição. Se calhar o presencial cereja, se bem que os três Rolex são os que eu mais uso. Ou seja, ao fim e ao cabo, em vez de usar mais Rolex do que propriamente outra Também, agora não tenho nenhum Cartier, mas também uso muito o Cartier. Também o AP, também, quando estava com o AP. Pois, exato, nós trouxemos aqui porque recentemente fizemos um negócio e então acabámos por ficar com gosto, não é? Porque é sempre bom receber peças. Sim, eu acho que lá está, novas. os relógios é uma questão de momento, oportunidade de utilização e eu sou muito isso. As pessoas dizem, lá estás tu, tens o relógio um mês, depois trocas. Exato. Há peças que realmente eu guardo, que têm história para mim e que eu tenho uma ligação com o relógio. Aconteceu connosco que uma peça tu meio que tiveste ali indeciso. E depois voltei a dizer, depois disseste, não, vou ficar com ela. Essa a peça que falavas era Longines Sim, que tem uma caixa e dos tudo atrás, Lusíadas. que abre e tudo, não é? Tem uma tampinha atrás, tem um cital dos Lusíadas. Também era uma peça do meu avô, era mais clássico e eu tinha um Cartier muito parecido. Então eu utilizava o Cartier e não usava o... Onde não era? Já nem lembro qual é que era. Mas Era o Santos Lardes o Santos Lardes. com bracelete em aço. Não, eu em aço, mas eu tinha outro. Não, era o outro com o braço em azul. Exato. Já me lembro, acho que qual é isso era. era. Já sei. Só que lá está, como era muito parecido, era aço, bracelete em pele, portanto, eram quase iguais, mas eu utilizava mais um do que o outro. E depois pensei, não, é uma peça que era do meu avô, vou guardar. Exatamente. E achas que das peças todas que estão aqui é aquela que mais te apegas em termos de sentimento? Ou seja, que mais tens um apego emocional, ou não? Não, o apego emocional, pelo momento, pela compra, foi o Milgauss com a Safira Verde. Numa altura que o meu avô recebeu o primeiro notícia que estava doente. Ele resolveu distribuir um dinheirinho para cada neto. Uns compraram ações, outros compraram não sei o quê. Eu, o estúpido, comprou o relógio. Passei na... Estúpido não, não é? Exato. Se calhar hoje em dia as ações não estão tão boas e o relógio está lá, não é? Neste momento. Não, e é uma coisa palpável, ok? Também estás no banco, tens as ações, mas aquilo eu uso todos os dias. Quando eu uso, sei que estou com o avô. Portanto, foi por aí que eu comprei. Passei na loja e disse, e na altura havia os 3 mil gauss disponíveis, mas a Safira Verde deu-me assim disse, isto mesmo. É diferente. E comprei o relógio em 16 e continua aqui. Portanto, esse se calhar é o que tenho mais. Tem mais tempo para ter. É o que eu tenho mais apego emocional e que desfruto mais porque usei durante muito tempo e continuo a usar, apesar de hoje em dia já parecer um bocadinho mais alto. Porque eles foram todos diminuindo, foram ficando todos mais estreitinhos, mas é um relógio que eu uso. É que é grande. Sim. Mas nesta geração era normal, até esta caixinha um bocadinho mais grossa. Alta. Portanto, depois os Ómegas também que o meu avô me deixou são peças assim especiais. E nessa questão de retomas e compras e trocas, lá está, há algum que tenhas mesmo te arrependido à grande? Ou... De comprar ou de vender? De vender. Não. Excepto aquele Consciência tranquila. Voltou atrás. Só aquele foi uma coisa de...
pá, não fazia sentido. Eu acho que é mais pelo valor que davam por ele do que propriamente da necessidade do dinheiro em si. Exatamente. E depois disse, pá, uma peça que não tem uma ligação emocional, familiar, disse, pá, não vai ser por isto que vai ser faça a diferença. Exatamente. Portanto, eu acho que é mais por aí. Se for realmente uma coisa que tu não tenhas uma ligação tipo esta de família, Sentimental, de memória. epá, é passar à frente. E até lá está. Ou és um colecionador e dizes assim, pá, não, quero ter estas peças, esta geração, esta referência. Pá, se não for isso, eu acho que... Depois que não usa, que mantém tudo intacto, que não... Aí está, não dá É uso. como, não se deve tirar as braceletes e isto e aquilo. Epá, eu quero usar o relógio à minha maneira. A caixa tem, claro Sem que... mal nenhum dos colecionadores, mas Claro, dá claro. mal que... Mas cada um é como cada um é qual. como cada qual. É como usares, por exemplo, tens muito cuidado porque riscas aqui. Abaixo, logo que seja. Trocas e usas uma que não seja original. Exato. Portanto, Que não é nós por aí. muitas vezes a fazer isso. Aliás, esse relógio está assim porque a gente o aconselhou a não a tirar... Se bem que eu quero usar abaixo do original, mas... Estás a ver? Mas a gente aconselhou, olha, como tens assim um estilo meio que para investimento e tal, olha, tiramos a bracelete, depois E o que guardas gostes os também. outros. Exatamente. É como, por exemplo, malta, eu ando de moto, vou para a praia, Pois. eu uso os relógios. Claro que se tiver com um relógio com uma bracelete em pele, não vou para o mar, não vou para a praia. Mas os outros são um relógio, vão para a guerra. Ou então levam um bracelete... Se forem relógios, relógios... se for um relógio mais clássico, mais antigo, que tu não sabes, por muito que tu digas, pá, Bernardo, olha, foi revisto, está tudo direitinho, pá, eu claro que confio na vossa palavra, e sei que vocês o vosso trabalho, mas eu não conheço o histórico. Antes de estar nas vossas mãos, já teve, se calhar, noutras mãos. Portanto, os meus relógios que são modernos, que eu comprei a zero, vão para o mar e vão para todo lado. Chega a casa, lava o relógio com sabão, aguinha e tal, e Tá guarda. top. Costumas ter muito esse cuidado, ou seja, Sempre. piscina, praia, ou o que for, ou seja... Piscina não uso, não levo, se for à piscina mesmo, uma coisa de casa, se calhar. Agora, se for imagina, um hotel, uma piscina, Não. por causa os colores, aquelas crias, não tenho. Meio abrasivo, é mais abrasivo. Sim. Agora, mar, água salgada, pá, depois lavas bem, por causa do sal, de não ressequir as borrachas. Então, relógios abres. como investimento para ti está fora de questão ou há sempre um pensamento de investimento? Eu estudo um bocadinho, gosto não sou aqueles craques que agora todos sabem as referências, Claro, que acham sabem que são tudo. gênios da relojaria. Epá, que eu acho simplesmente caricato que agora toda a gente sabe as referências e tu vês os blogs todos e as páginas do Instagram, epá, referência, isso é referência tal, como se fossem uns entendidos da matéria porque dá likes. Exatamente. Eu não sou esse geek dos relógios. Lá está, eu tenho os relógios, gosto dos relógios. Tenho a panca, por exemplo, ontem fui jantar com a minha mulher, estávamos em balcão e eu estava assim a olhar para o lado e depois de repente vias assim um braço, fosse um Richard Mille e eu, pá, uma senhora e a minha mulher assim, o que é que foi? E eu, pá, um Richard Mille e ela, Pois. Era uma senhora? era uma senhora. A sério? Lindo. Poxa. muito E o senhor com um pataco. Pronto, era... Vias que era um casal, Outro pá, posicionamento. super discreto, Mas quando ela estava a senhora, a minha mulher aqui e eu, e de repente a senhora fez assim e aquilo, pum, e eu, opa! E, casa no portanto, ela ficou logo assim, lá estás tu com a querida dos relógios. Não dá para eu disfarçar. sou essa pessoa. Ela não gosta, já agora, ela não gosta de relógio? Ela gosta de relógios, mas faz-lhe confusão os valores. a sério. Para ela não faz sentido um relógio Não, custar... tanto que ela tem joias, as carteiras, aquelas coisas. As mulheres, eu acho que as mulheres estão acho que estão a começar a transitar um bocadinho para esta coisa dos relógios. Sim, isso até nós notamos cá na loja. moda, ou seja, Tipo o Cartier Pantera, que é uma Muito o desejado. Rolex da senhora. o Rolex é uma peça icónica. Eu ando a massacrar tanto a cabeça para ela ter um. E ela já teve lá quase. Vai, não vai. Vai, não vai. A minha irmã agora comprou um também. Por exemplo, a minha irmã também tem uma panca com relógios. Pois. Ela, sempre que eu apareço uma peça, ela como tipo, estamos aqui, de repente ela... O que é que tem? O que é que trazes? Ela é atenta, qualquer coisa que salta fora da caixa, ela vê. E então, ela agora comprou um Pantera. E a Bruna estava quase a comprar, só que depois faz... Porque depois lá está, ela tem uma referência do real, tipo... lá ok, o lá dinheiro é é muito...
faz muita diferença. E esse choque de realidade entre a riqueza e a pobreza é exato. muito. Faz-lhe um bocadinho de confusão, e ainda bem. Sim. Pronto, mas isto para dizer que eu sou assim, essa pessoa Ou seja, que. tens que estou a oferecer ali muito. Eu já ando a namorar essa situação. Mas ainda não percebeu. Por acaso Pantera não está muito Vocês fácil de aparecer. tiveram aqui um. Não está... Tivemos. Um Acior que foi. Pantera? Pantera Acior, eu acho que não. Epá, eu acho que Ou era, Só Pantera, aço. ou era full aço. Aço e saiu logo. sim. Também gostava de ter um Pantera. Acho uma peça. Sério? Epá, mesmo para homem eu acho que começa a ser um relógio muito bom. Eu acho o relógio Ou bastante seja, bonito. não o mais em aço para homem, mas mesmo aço e ouro é muito bom. É muito bom. É Ou quase um uma torto. Um pulseira. bocadinho A minha maior. panca agora é um torto. Gosto mais do torto, honestamente. Para homem, Sério? eu acho que é mais porreiro. Mas pronto. Ando com esse na calha. Mas está difícil de aparecer, esses não são de É que as todo. senhoras que vêm cá sempre é Pantera, Cartier. E nós agora temos tentado perceber isso e tentar chegar mais às senhoras, ao mercado das senhoras, porque também interessa e acho que faz Embora sentido. seja mais difícil, como tu vês, não é? É mais difícil porque a senhora, Embora nós queremos satisfazer o mercado, não é? exatamente, é um relógio de 5.000 euros, pensam, se calhar prefiro dar por uma mala ou por uma pulseira, outra coisa. Mas o Pantera está mesmo quase impossível de Depois, apanhar. as únicas pessoas que vêm comprar os relógios para as mulheres são os maridos. Ou seja, não são as mulheres. Eles já sabem o que é que vêm escolher. Sim, Sim. Mas se tu olhas para o pulso de uma senhora, normalmente quando tem relógios, são um Pantera. É um É, relógio. sim. muito Quase chão, sempre. muito chão. Também é muito Rolex. Datejust, Datejust. ou 31mm, Também vejo muitos franceses, o Cartier francês. ou o Balão Blue, também vejo Balão muitas Blue. senhoras com o Balão Blue. Sim, Ou o também. tanque. Ou o tanque. O tanque Tanque, francês. sim. Tanque voltou tanque a- francês. Tanque Louis, sim. O médio, o médio pequeno. O pequeno acho que já é muito pequenino, mas o médio vê-se muito ainda também. Sim. Pronto, agora eu acho que estou a olhar ali para aquele relógio. Fala-nos um bocadinho sobre aquele relógio com a pulseira azul. Melhor que ninguém sabes falar sobre ele. Ora bem, aquilo é um Arcanaut. É uma parceria entre dois, neste caso três craques, mas foi através do James Thompson, que é o de Black Badger. Basicamente, quando quando eu estava nos rallies, ele tinha uma empresa de anéis de carbonos e os luminescentes. Ele já vendeu anéis para o Arnold Schwarzenegger, para o senhor do Iron Man. O Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Fazia-se umas peças muito fora da caixa. E entretanto nós fizemos ali uma parceria, tinha uns anéis daqueles em carbono e que reflexo, aquelas coisas. E depois ele há 2 anos, ou há o ano passado, ou há 2 anos, fizeram este relógio, que no fundo não parece assim uma grande coisa, apesar de ser personalizado para mim, tem um fundo com umas gravações para mim. Tem o teu nome gravado atrás. Tem o nome gravado atrás e o meu carro daquele ano. Ele basicamente, por exemplo, os fundos nunca são iguais porque ele mistura tintas, deixa a secar, depois faz os recortes. Não há nenhum relógio igual Ao deles. teu. Igual ao meu, não há igual a nenhum, mas ele tem algumas peças que ele faz que estão uns fundos iguais, mas nestas versões Sim. são únicas. A bracelete, por acaso está essa, mas eu Azul. tenho Fica muito vermelho, bem. laranja, preto, branco, castanho. Ele deu-te, recebes com todas as Tenho cores. as cores todas. Que no fundo, todas as cores que estão no fundo do relógio, eu tenho a bracelete. Pá, É isso, é é muito brutal. fixe. E foi já é a terceira marca que eu tenho como embaixador. Comecei com a Seven Friday A sério? estamos em 2025, 2010, acho eu. Puxa, já há 15 anos? Yeah, 2010, com a Seven Friday, na altura consegui. Pá, vi aquilo na net e eu comecei. São mesmo diferentes. São mesmo diferentes. Comecei a chateá-los na internet e eles mandaram um relógio, consegui. E depois, uns anos mais tarde, no dia de Riche, esse é o Otto 3. Eu comecei com um Otto 1, que esse relógio, quando eu ganhei um campeonato, eu mandei gravar para o Zé Pedro Fontes, que é o dono da equipa onde eu corria. Tempo passa, os amigos não, ou as memórias não. Gravei-se atrás e dei esse relógio. E depois eu sou fanzaço do carbono e eles tinham esta versão. E durante o Covid, Já não, o primeiro tinhas outro também, não? tinham outro igual. Sim. E durante o Covid, pandemia, tudo fechado. E eu voltei a falar com ele e disse:
porque eles iam lançar um novo e eu disse, manda-me um de carbono. Pronto, ele mandou-me esse com os braceletes, porque eles depois têm mandado cheios de kits de braceletes em borracha, essas várias configurações. em alcântara com várias configurações Gila, e eles têm a versão vermelha, esta é a vermelha, tens um azul, e há uma roxa existem muito poucos, mas eu escolhi a vermelha. Mas mesmo o relógio não é um relógio que existe muito no mercado. Não existe muito mercado. Eu, pelo menos, este assim, com esta configuração, nunca tinha visto. É muito fixe. É muito diferente mesmo. Pronto, essas são as peças mais, vá lá, normais, mais fora da caixa. Depois o resto são marcas extremamente comerciais. Temos Rolex, tens ali o Cherry, também não é um modelo muito comum. Esse foi, lá está, foi a peça que eu tinha o Daytona Acior. Era de que ano o Daytona? 19, 23. 23. Então tiveste mesmo com ele pouco tempo. Não, desculpa, estamos em 25? 25. O Daytona é de 24. E tu Em janeiro de conseguiste na loja? Ou... Consegui na loja. Conseguiste na loja, ok. Não tiveste de comprar assim mais nada à parte, nem nada? Ou... Não, eu já tinha. Lá, eles já tinham se calhar um histórico por causa do Do Milgauss. Eu nunca comprei Milgauss. o Milgauss. Foram sempre em lojas diferentes. Ok. Mas, pá, diferente ou no grupo? Depois tens o David Rosa que tem várias lojas. não, por exemplo, o Milgauss foi David Rosas na Madeira. Ok. O Jubilé foi David Rosas também na Madeira. Pá, por acaso conheço o Ricardo Torres, eu conheço Claro. a família, mas acho que nunca comprei lá nenhuma peça, apesar de ter lá alguns vendedores que eu conheço e que são E já meus amigos. tentaste? Ou seja, chegar lá, pronto, como sendo normal, tens um Daytona, conseguir um Daytona ao fim e ao cabo, na loja é uma coisa assim um bocado... Já me aconteceu Difícil. numa das lojas entrar para dizer, pá, queria ver isto e aquilo, não temos, e disse, pá, e aquilo... Mesmo ficasse- eles conhecerem-te... E eu dizia assim, olha, mas eu tenho, pá, pela ir vestido de uma forma assim um bocadinho mais descontraída, Não te levaram tanto a e sério. sem relógio, ou pá, se calhar com um relógio de um Apple Watch ou qualquer, já eu tenho esta peça e eles, pá, temos ali dentro e tal, calhar. deixa-me ver. Eu, por acaso, é uma coisa que eu acho que é um bocado foleira, tipo, desvalorizar quem entra numa Exatamente. loja, pá, parece um pé rapado, parece um bilionário, Claro. pá, no mínimo o respeito e a educação Exatamente. com o outro. Sim. Mas isso vemos muito em Portugal, ao fim e ao cabo. Há muito, Pronto, por muita isso é que gente depois há, que por isso é que queixa depois há pessoas que são envergonhadas e Exatamente. dizem que as pessoas é que são arrogantes e que maltratam os colaboradores. Exato. E é ao contrário. Os prestadores de serviços, mas não, é porque as pessoas às vezes acham que chegas ali, isto deve ser um pobrezinho qualquer. Exatamente, ninguém te leva a sério. Não te levam a sério. Nós tivemos o caso desse cliente do Audemars Piguet, desculpa interromper, que ele chegou à loja de Audemars Piguet Em Munique, Sim. em Munique, chegou à loja, um grande aparato, não é? Queria saber se vocês têm um Royal Oak. E ele assim, temos que é comprar, é. Ele assim, quero. Não deram nada pelo homem. Exatamente, quero. Então vou buscar. E basicamente apresentaram-lhe o relógio. Acharam que ele não ia comprar. E ele conseguiu comprar. Ele assim, era mesmo isto, era com mostrador preto, muito porreiro. É para pagar agora? É para pagar agora. Já estava ali. E já estava, e tiveram que lhe vender o relógio, e ele já em 2019 ou 20 conseguiu ter o relógio assim. Na altura devia estar a 20 e poucos mil, o mercado estava o dobro ou o triplo. Depois. E só porque não o levaram a sério, ele conseguiu ter um Royal Oak. Sim. Que é assim um bocadinho uma história Aqueles meio... aqui em Portugal não se aventuram tanto a fazer isso porque senão calha-lhes mesmo Exatamente. coisa à grande e depois começam a ter que dar à mão. Epá, o ano passado, o Cherry, a história do Cherry foi essa, fui a Paris e por coincidência passamos numa... Aliás, eu nem conhecia esta loja, ou tinha-me surgido no Instagram e eu fiquei com aquilo na cabeça e passamos nessa rua, que é tipo uma como vocês, só que eles têm arte, têm malas, tem uma coisa assim De luxo, mais de luxo. mega. Pois, ok. E eu entrei, tinha assim uns mostradores como vocês têm, e eu olhei e disse, pá, que fixe. Porque eles tinham o cherry e o castanho. Há duas versões. chocolate. O chocolate. É, ou em ouro rosa. Pá, e aquele mostrador ficou-me assim, eu disse, pá, é isto mesmo. E ele olha-se para o meu pulso, ele, bom relógio, boa peça e tal, e eu, ok. Toma. Aqui, Bora. trac. Deste o Daytona e ele... Houve ali uma diferença, um diferencial. Já tinha antes, cara. Antes disso, o Cherry já foi depois. Antes disso eu tinha um Cartier,
que troquei por um Santos branco. Um Santos branco que eu também já fiz negócio com você. Pois foi. E depois, noutra viagem a Paris que passei lá, aliás, fui à net, estava a ver o que é que eles tinham para lá, aquela coisa. Já tinham feito negócio e E então foi mais fácil. eu já sabia que eles faziam esse tipo de negócio, então Retomas. peguei na caixinha, nos documentos. Levaste comecei, tudo já? Mas lá Barato? o que é que eles fazem? A malta pode dizer, ficas na lista negra da Rolex. Senão eles vão me vender a mim, numa loja, vão me vender na outra, portanto é igual. Exato. Sim, isso é verdade. E o meu dinheiro continua a ser igual Isso tu ao não- teu e ao meu igual Exatamente. ao teu, portanto lá está, por isso é que eu digo. Não, e foi Eu legítimo. não faço pelo negócio. Eu não compro um relógio à sanguice para amanhã Vou saber ganhar que 5, vou 6, ver. 7 mil. Não é o Exato. negócio. Usaste, Passou usou o relógio. aquela coisa de usar, tanto que é que eu tinha um Daytona e agora comprei outro. Exatamente. E este é antigo e o outro era zero, foi para mim. Exatamente. Portanto, não é negócio. E as pessoas acham que há aí um senhor muito conhecido em Portugal que foi comprar 3 e foi vender 2 e não precisa do dinheiro para nada. Portanto, e Exatamente. depois, claro que há estes que estragam um bocadinho as Claro. coisas. Mas eu sou isso, eu quero usar, gosto, posso comprar. Eu faço, se tenho a oportunidade Sim, sim. e a Isso faz disponibilidade, sentido para e ti. faz sentido para mim, eu faço esse investimento. Depois, quando passar, como talvez não quer perder dinheiro. É, Isso é Mas não mais faço estratégia isto de para ganhar descansar. dinheiro, é a tal coisa. A malta que faz, É para matar o bichinho. não é o bichinho. O bichinho agora, depois daqui a bocado já gostas de outro. Portanto, eu sou, lá está, como eu disse desde o início, eu sou um utilizador de relógios, um entusiasta, não sou aquele armado em estrela que tem mania de que sei as referências Exatamente. e o R e o E J. custa X e agora custa Y. Eu claro que tenho noção do que é que o mercado sobe e desce e como é que as coisas são. Às vezes faz-me um bocadinho de confusão lá está, a lei da procura e da oferta, faz as coisas subirem ou não. As lojas é que influenciam As isso. lojas, vocês, no fundo. Nós Mais ou menos. aproveitamos para Aproveitaram a isso onda, acontecer. Exatamente, nós temos mas que- é muito isso. Eu sou entusiasta, gosto de relógios, umas peças mais do que outras, não fujo muito da caixa, apesar de ter lido 2 ou 3 peças, entre outras que eu já tive, que são um bocadinho fora da caixa, Sim. mas que são, no fundo, foi trabalho, foram Conquistas. foram conquistas e parcerias. Depois o resto são muito, o meu espectro de utilizador é fechado. Não sou, Sim. Aliás, a primeira vez que te conhecemos foi para meter uma bracelete de borracha no Day Date. No day date, Ficou exatamente. muito bem. Que ficou E já dava super para levar bem. para a praia, supostamente. Para usar para a praia. E eu acho que ninguém faz isso. Não, Mas lá está, era mas, por um foi- day-date. mas ficou bem. Ou seja, Ficou, agora- ficou. Nem sei onde é que tenho essa borracha. Voltei a pôr a original. Sim. Exato. Nós já arranjamos já outra. tratamos disso. E pronto, e sou esse utilizador. Pois tenho mais para... O que é que eu tenho mais para aí? Os tags, o da ponta foi o meu tio que me ofereceu. Ele tinha um Daytona e eu queria lhe cravar o Daytona. Mas não, E sem só que ele sucesso. me aconselhou o nome do Daytona. E a bracelete é rara, ou seja, não se vê muito Sim, essa tal Em pele. butterfly. Eu acho que isso era uma versão que o Senna usava. É bem capaz. Ainda por Era. cima o Acior. Só que ele tinha um que tinha um fundo com display, acho eu, e depois, mas ele também Exatamente, tinha, sim. mas também acho de procurar para aí, mas então vocês não têm nenhum cartaz dele da altura dele. Mas eu acho que há um dos posters de anúncios Sim. que era com esse relógio. Depois o outro tag também era do meu pai, o Omega, Também tem a bracelete do Ayrton Senna. Exatamente. exatamente. O Longines era do avô Jaime, o Omega era do avô Jaime, o Omega era do avô Jaime. Puxa. Este está aqui é o quê? O Day Date? Este está Não, esse é o Date Just que também. também era meu, mas Foi uma já, troca, já foi não é? uma Sim. troca. O Arcanaut foi a parceria com o James Thompson. Tens o Day Date. Day Date Sherry. Isso Depois ainda tens- não falaste do Depois Date Just. tens ali também o. Bem, este pronto, não é teu, já foi. O AP. O AP. Admiro que Até liguei. tens aí umas histórias engraçadas com o AP, não é? Tinhas contado. Não é que seja inseguro, mas ali sentiste um momento de insegurança. Aqui em Lisboa estava no. Pá, eu sou uma pessoa muito. Não quer dizer que não me possa acontecer nada, mas sou, pá, por causa da minha vida, das corridas, sou extremamente atento, sempre. Eu não gosto, tipo, A visão periférica eu não gosto de está estar de costas sempre para a lado nenhum, Exato, eu exato. sou assim aquela coisa. Não é desconfiado, faz parte da Faz minha, da faz tua parte natureza. da minha coisa. E estava numa esplanada em Lisboa, a almoçar comigo meu, e vejo 2 marmães assim a subir a rua, a galar toda a gente nas esplanadas, pá, os relógios, aquelas coisas. E eu
que bateu uma ficha, depois já conto outra história, mas pá, que bateu uma ficha e eu disse, estes artistas estão a fazer aquilo, estão a fazer aqui, Mirar as mirar as Exatamente. coisas todas. Pá, e eu estava a comer, eu peguei na faca, fiz assim, bati em cima da mesa, a olhar para eles, Eles perceberam. eles perceberam, e pá, começaram a fugir. Perceberam? Esta gajo já Está percebeu pronto, que já ele está já pronto. percebeu que ele está a perceber que nós estamos aqui a fazer isto. Exatamente. Portanto, eu sou essa pessoa atenta. Por exemplo, numa última viagem que eu e a minha mulher fomos a Milão, acho eu. Milão. Estávamos também a andar, e vem assim dois casais de frente e estava um artista já assim a pôr a mão dentro da carteira do meu senhor e eu, pum, Apanhaste a mão. eu apanhei-lhe a mão. E ele ficou assim à rasca e ele pá, começou a fugir. A senhora achava, o marido já ia para me dar porque achava que eu estava a roubar a senhora. Exatamente. Eu disse, não, só quando eu estou a dizer, ele estava-te a roubar a carteira, ele foge para dentro do shopping, ainda foi atrás de... Poxa. Estúpido, ainda foi atrás Eles dele. viram que ele estava a correr, que ele é que era o... Aí é com Eles com cara. fonezinhos a falarem uns com os outros e tal, e eu assim, pá. E ele, obrigado e tal. E disse, pá, começa a carteira fechada. Não quer dizer que amanhã não saia aqui à rua, eu não sou claro, e não te salvado. aconteça. Eu não sou... Mas sentes que em Portugal existe essa coisa de insegurança em termos de... Infelizmente, pelo menos tem acontecido mais aos estrangeiros. Exatamente, isso é Ou verdade. são mais os estrangeiros que reclamam e a imprensa gosta mais de falar nos estrangeiros que foram roubados. Sim. Ou nós, portugueses, que somos normalmente nós não gostamos de dar a parte fraca e não dizemos que fomos assaltados. Acho que nós temos mais noção onde é que é preciso ter cuidado. A minha mãe foi assim. Quer dizer, não foi uma coisa violenta, chegaram ali, disse o relógio. Pá, acho que lhe deram com Boa Noite Cinderela aquelas drogas, ela ficou assim meio de coisa. Atordoada e Ligou-me, as tuas... pá, levaram o relógio. Eu disse, pá, mas que levaram-te o relógio? Levaram-te o relógio como? Não. Pá, e fomos fazer queixa e aquilo foi considerado uma burla e um assalto porque lhe deram outro relógio. Meteram no saquinho, trocaram o saco e deram. Pois, já tudo pensado, literalmente. Literalmente. Poxa. Ei, ou seja, não era roubo, era uma burla. Burla. Pá, e burla... Que era tipo Não é troca por crime, troca. Assalto é uma coisa violenta, Exatamente. é uma coisa mais, não sei se ela- é mais os grave ou termos, não, nos mas- termos, mas uma burla é uma coisa mais, Sim. pá, leva uma investigação e tal, se for um assalto é uma coisa mais violenta, Sim. Eles podem ir ao local, não sei bem como é que funciona, É outro mas tipo de- é outro tipo de crime. Procedimento. O PJ hoje em dia não deve deixar passar isso assim tão levemente. Pois, mas Como isto, porque o mundo dos assaltos, etc., está a ficar complicado. mas eu acho que há muitas encomendas. Sim, sim, isso sem Mas já dúvida. sabe o que é que faz ao fim e ao cabo. Já tem delineado, pega daqui, sai para fora, etc. Pá, Agora em eu Portugal- tenho ouvido algumas histórias, mas pá, lá está, eu não tenho os relógios em casa, meto tudo no banco. Pois é, sim, é o melhor. Exato, é a melhor Portanto, forma, não é? se quiserem, vão aos bancos. Também não digo qual é que está, mas infelizmente tem que ser assim, não é? Isso é uma preparação, acho que também tem que ser feita com tudo. Mas também Às lá vezes está. quem tem muitos carros, Não é uma coleção, guarda é, uma garagem bem protegida, Bem em que protegido. não guarda as chaves, tem as chaves que eu preciso num cofre. Claro. é como, olha, eu tenho um clássico que eu uso, e isso mesmo é para usar, não é para ficar Para guardar guardado. e Ok, cuidar é uma peça e- bonita, está lá, é público, toda a gente sabe que eu tenho esse Porsche clássico. E já se em todo lado esse carro, portanto, não estou aqui a esconder nada. Novidade nenhuma. Mas tu gostas e usas e é para isso. É para isso. Pá, Não é? por acaso olha, também era do meu avô. Ele deixou, ele tinha 2 ou 3 carros antigos, deixou aos netos, aos rapazes. E pá, ele comprou o carro tinha algumas coisas que não estavam bem originais. Mandei fazer um restauro em conjunto com o meu pai, mandamos fazer um restauro do carro. Ficou impecável. Está impecável e nós usamos. E usam mesmo. O carro E é agora para teve isso. parado desde o verão até agora. Um amigo meu foi à Madeira porque precisava fazer umas filmagens. O meu pai disse que tinha perdido a chave do carro, porque ele tem uma bolsinha com as chavinhas, tinha perdido a bolsinha, encontrou, não sabia se o carro ia trabalhar ou não. E pá, chegou lá a meter a chave, no corta-corrente, ligaram o corta-corrente, dá a chave, pum, à primeira. A bateria ligada ou nem... As coisas quando são boas, Nada. não dá hipótese. Pá, foi assim, tum, logo. Portanto, o carro estava lá guardadinho na garagem. Exatamente. Deu a chave, pum, vai andar, ele não este nome. Portanto, lá está, eu até empresto para ir a fazer umas gravações. Ok, um amigo meu gosta de carros e percebe de carros, e tenho noção que ele tem cuidado, mas pronto, não é aquela olha, coisa, eu não uso. toquei no carro. Exato. Sim, é Não exato. faz sentido, acho que as coisas, ok, não sei que seja uma coisa muito valiosa, mas tu vais à internet, hoje em dia lá está, e vês no Mónaco, vês em Londres, Sim. vês em Paris, carrões de 30, 40 milhões de euros. se nada a passear fosse. Se fosse nada, Exato. ok.
É um risco, é. Mas, epá, também para teres guardado, a não ser que seja uma coisa de corridas, Sim. ou Não uma pode ser peça ou de legal ou uma museu coisa que tem assim. que estar lá. Que já é uma pessoa que parte e já não há mais Já não há nada mais no nada, já não há mundo. forma como reparar. Portanto, isso não faz sentido, na minha opinião. E, ok, cada um tem o seu poder de compra, a sua capacidade de ter melhor ou pior. E mas usar eu mais acho ou menos, o que seja. que tens que usar. Também sou assim, se queres comprar, é para usar. Porque depois se tu tens a peça que tu sempre quiseste e depois, ai vou arriscar, ai não sei o quê, ai... Senão É porque lá se calhar está, não era a peça certa para E às ti. vezes arriscares, ou seja, tu se calhar deves fazer um bocadinho isso, ou seja, se queres aquilo, vais arriscar mais do que. Ou seja, a dor do arrependimento que tu não conseguiste ter, se calhar, pode ser um bocadinho maior do que a dor do teres e pá, não gostares e olha, agora tenho que trocar ou assim. Tens algum arrependimento do género ou nem por isso? de compra ou venda, Compra ou venda, sim. o, Gostavas de voltar o atrás e Patek, não fazer. A sério? quando fiquei com o Sherry, eles tinham lá o Patek, O Nautilus? o Nautilus. Não, o Aquanaut, Ok. Aí, pois. que é a minha panca. Com o braço de borracha. É o teu grail, digamos assim? Eu, mais do que o Aquanaut, mais do que o Nautilus, desculpa. A sério? Gostas mais do Aquanaut do que do Nautilus? Pois. Pá, Mais não desportivo, mais fininho, mais já o tive na fininho. mão, é uma peça mesmo extraordinária. Mesmo tendo a braço Não de cons- borracha, não dá-se. Não, o Aquanaut tem sempre de borracha. Sempre Sim, ou plástico. seja, não tendo. Epá, Ok, e eu fiquei já com- não foi a coisa que eu fiquei mais. Porque, pá, tem panca com aquele relógio. Eu apaixonei-me por este relógio, pelo cereja, pelo Sherry, mas aquele era a minha panca. Eu já tinha tido uma oportunidade uma vez de conseguir na altura que os preços não eram esta coisa, esta pornografia dos preços. Exatamente. Fascinado. O negócio, para tu teres noção do timing que eu perdi o relógio, foi, olha, nas Amoreiras, numa loja que toda a gente conhece, eu vi lá e disse, pá, não é possível. Eu estou falando isso, pá, preciso de fazer aqui uma compra. E ele, está bem, amanhã se estiver lá, a gente faz essa compra. Já nem estava. Já, pois. É sério. Isso acontece muito E, connosco. e o preço que estava lá na altura, tu vês assim, é impossível. É sério. É impossível. Pois, quando é assim. Era de perder a Nós cabeça. temos muito isso que acontece muitas O vezes. preço do relógio é 20 e tal, agora nem sei quanto Já é que nem está. sei, Pá, sou nós só tivemos honesto. um agora e vendemos. E era a Cior, que supostamente era pronto, mais baixo. E saiu por Quase 40. quase 40. Quase 40. Mas na loja, na Patek, custa 20 e tal, não é? 20 e tal, 30. Pá, eu nem sei. Conseguis? Sim, pá aí. Pronto, Mais para os 30, eu acho. Eu estava, 25, 27. estava a dizer que estava perto dos 10. 10? Mas isto foi há uns 10 anos atrás. Não era esta coisa. Mas ainda assim, Todo- eles começaram a aumentar um bocadinho já. Estava abaixo do preço de mercado. Porque não havia este mercado dos relógios. Pois não. Estamos a falar de 10 anos atrás. Exatamente. Portanto, eu não estou a dizer que lá está como isto são tudo craques, as referências, aquelas coisas todas, mas eu não estou a dizer que também que sou Sim. um entendido da matéria, mas visualmente, Percebeste logo que... e pela minha paixão pelos relógios não é com esta coisa do mercado. Sim. Até olhei para aquilo e disse seja, assim, de querer ok, ter isto é e um preço gostar do de caraças, uma Tem que peça que eu aproveitar. adoro, Vou avançar. vou tentar. Até logo. Isso acontece muito connosco. As pessoas vêm cá... De quase um ano inteiro, 2 anos. Epá, não, continua-me a roer hoje em dia. Ainda continua. Ainda para mais agora com esta coisa que os preços subiram, Exatamente. estão uma loucura, mas lá está. Era para usar, era para ter o relógio, porque eu Exatamente. gosto daquilo. Agora, se não for assim, eu acho que não faz. Para mim não faz sentido. Claro. Lá está, eu já tive mais peças do que tenho agora e dizia assim, pá, Tu chegaste a uma altura que quiseste reduzir. Exato. Funilar. Ou seja, melhor, menos, Diminuir menos, menos, mas mais. mas Não é por ser mais valiosos. São peças que fazem mais sentido agora. Se calhar Exatamente. amanhã troco isto por O que seja. 5 ou 6 Cartiers, por exemplo. Exatamente. não, se calhar não o fazes. Mas já não, este se calhar não o faço, mas é como o Mas Sherry pronto. também. Mas lá está. Pois também tem instantes, não usas? Exato. Pois, exato, esse é o problema. Nós só temos 2 pulsos, não é? E só usamos um. E só usamos num, exatamente. O Kevin, aquele gajo do Shark Tank. O'Leary, yeah. O O'Leary, o Kevin O'Leary usa Anda com os 2. dois. O Maradona também usava 2. Exato. Malta assim mais excêntrica, digamos. Para conseguirem dar uso. Mas eles podem, Bem, eu acho que eu não posso usar 2 relógios. Se eu às vezes já dizia umas coisinhas de mim, imagina se eu usasse 2 relógios. Qual é que é o relógio que tu gostas menos? Da minha coleção em geral. Em geral. Em geral e da tua coleção.
Pá, isto é meio perigoso de falar de marcas porque eu vivo das marcas, não é? Agora não ser expressado. Exato. Não, mas lá está. Eu quando faço uma compra também, apesar de são compras um bocadinho caras, não é? Mas pronto, são investimentos, não é? Como eu sempre disse, eu não compro para pensar que vou vender, que vou ganhar dinheiro, mas compro uma coisa que sei que não se perde valor e que se amanhã, como sempre, desde miudinho, que eu sempre ouvi dizer, pega, tens o Rolex, qualquer sítio que tu vais no mundo, puma, metes aqui e tens o dinheiro na mão. Claro. Portanto, é dinheiro Líquido, é dinheiro líquido. em caixa, é líquido. E eu comprei um oblô. Estás à vontade. Não és o único a achar isso. não só comprei um oblô, como comprei um oblô digital. Pá, pois. que é da Premier League, é uma peça que tem, há 250 no mundo, também nem trouxe para aí. E Quando não vais com o 8. exato. E pronto, foi a única coisa foi a única marca, mas já tinha tido os antigos, aqueles aço e ouro, que o bracelete em borracha. Classic Fusion, talvez. Era, Eu gosto desse relógio. eram os primeiros todos, era bonito. Eu acho bonito, eu acho bonito o relógio, ainda também hoje. troquei por um Cartier, por um Santos XL. E não te arrependes. Depois mais tarde disse, hoje em dia olho para o relógio e disse, era um relógio muito bonito. Eu acho que até em temporal. Era intemporal e a configuração era muito bonita. Hoje em dia acho aquilo too much, Exato. muito grande, não coisa. E o blog digital foi assim uma coisa meio estúpida. Que não... Por acaso tenho visto Mas o se calhar mercado. mais vale teres comprado e agora não quereres do que se calhar na altura teres ficado quando a cabeça E comprei, de comprar comprei não comprava. porque a bracelete, olha, é desta cor. Meio roxa. É lindo. Eu olhei, eu passei da monte e que bonito. E fiquei aqui, passado 2 ou 3 dias, fui lá, experimentei e tal, gostei. Pois. O Blue e digital é assim uma combinação E meio. depois é o PVP, não é? Ou seja, tu não compraste em mercado usado. Pois. É assim, o Blue ao fim e ao cabo não é assim uma marca tão má, porque se nós apanhamos a desvalorização... Não, se é assim comprares tão- usado é fixe. É um se relógio- comprares novo Até porque já tem muita tanto. desvalorização. Já o estás a comprar relativamente a bom preço E para o que eu, está na loja. mas fui ver o mercado agora e ele está igual. Pá, subiu 0,2% ou algo assim. sério? Mas isso já está treta que não se sabe. o Pois, que é depois que o para mercado- venderes é que vês realmente o As valor coisas que dá. valem o que tu pagares. não é? Exatamente. Tu podes dizer que isto vale 30 e eu só quero pagar 20. É verdade. Mas temos Ou muita 100 gente ou 2. sim, que acham que é aquilo As que está coisas ali. valem o que o mercado te paga. Exatamente. Não é o que. Pá, claro que as pessoas tentam inflacionar, tu estás a defender o teu negócio, Claro. mas as coisas valem o que tu quiser pagar ou o que o mundo estiver disposto Não, a isso é pagar. verdade, isso é verdade. Por muito vais ali ou ali ou ali... Pá, E este relógio, o que é. no caso, pá, eu acho que a única salvação dele é porque realmente ele é numerado, só existe 250 no mundo. Sim. 250, A valorização. portanto, Por isso é que ainda pode ganhar valorização. Exato. eu não espero que ele valorize, mas que, pá, que pelo menos, Está lá. se ele se conseguir, se algum dia pensar em trocar ou vender e conseguir receber aquele valor. Também assim do género, eu vou buscar. Pode dar a tua opinião já agora, se achas que era um relógio porreiro, porque também só há 500. E se calhar se fazias o mesmo erro que esse ou não. Que é assim, um chocolate, só há 500. Um destes. Achas que se calhar este perdeu a cabeça? Em PVP ou não? Eu já gostei muito deste relógio. O fundo é carbono. Já gostei muito deste relógio, confesso. Já É um Big Bang. Esse já é o Big Bang, exato. cronógrafo. tive um. Esse é Também? Não destes, mas. Big Bang, normal. Pá, isto depois tem estas. Ele começa a perder as cores, eu sei o que é que. Algumas Eu, partes gosto, são eu gostava muito deste relógio titânio, outras são em cerâmica. porque o fundo tem uma folha em carbono. É. E eu, pá, lá está, sou apaixonado por carbono. 500 no Só mundo também. 500, sim, exato. Pá, Esse calhar, se visse hoje em dia visse esse, se visse o outro, que é o digital, não é? Que é aquele logo que... é muito. O meu é idêntico a isto, só que é A sério. Preto. preto, passa a ter roxa, não é alcântara, é tipo Tipo camurça. Não é um tecido, mas é bem fixe. Não tenho nada aí, não. Tipo isto, não é bem isto, não. Não, Faz uma mistura. Isto é mais camurça. não é elástico. No caso, vocês não têm nada aqui disso. Mas pronto. E a combinação, gostei muito daquilo. Pá,
não sei se hoje em dia... Gastavas? Pá, não Nem posso, pensar. nem vou responder porque parece que fica mal. Mas, pá, eu gosto disto, só que depois é tal coisa. O Blue levou começou a levar um hatezinho porque... pelos tipos de compradores que tinham. Mecanismo, e o mecanismo? Pá, já tive um Franco Muda Casa Blanca da 10º aniversário. Também outra marca É muito desvaloriza clássico. Olha, muito. dei ao meu pai, ele usava e ele metia sempre o relógio assim, em cima do coisa lá da cama. Sim. Pão! Partiu. Aí é com cara. E partiu uma vez Arranjou? e mandamos arranjar. E outra vez, foi para o meu 18º aniversário. Foi uma prenda. E eu usava. Nunca usei o relógio. A primeira vez que fui usar, na noite com os meus amigos, eu, em vez de usar o relógio assim, já para não. Com cuidado, para não riscar, para não dar nenhum cacete, meti-o assim. Para dentro. Para dentro. Fui pegar aquela coisa que escope. Agora peguei assim num amigo nosso, pumba, vidro, bracelete. Chão. Pumba, chão. Aí é com Foi cara. logo. Nasceu para sofrer. Nasceu para sofrer. Isso foi a primeira vez. Depois, quando deu ao meu pai, Estava destinado ao relógio. foi a segunda. Então, houve uma altura quando eu pude despachar, foi Poxa. despacho. Fez umas belas histórias para cá. Pá, e lá está. Depois daí em diante, disse: pá, relógios são para usar. Yeah. Ok. É para serem meus, para me servirem a mim, não para os servirem. a eles. Exatamente. Não, isso é Depois no mesmo. cofre, como vocês têm, ou como muita gente tem que não usa. O que é que vocês vão usando os relógios, mas isto é o vosso negócio. Às vezes até nós próprios podemos ter um ou outro relógio à venda e que gostamos mais e pronto, não estejam novos, impecáveis. Até mesmo podemos usá-los porque gostamos de matar esse gosto. Com cuidado, não é? Como é óbvio. Sim, Com que é algumas peças normalmente que vocês já aqui dentro da quiseram loja. guardar, dizer, pá, vou ficar com este. Eu tenho essa coisa, eu não consigo guardar relógios. Eu Porque acho que sou guardo e depois diferente. não uso. E então eu prefiro não ter de todo, só agora é que comecei a juntar dois relógios. São humildezinho. Mas É começar devagar. Não, Sim. sim. Pá, mas não consigo porque depois tenho a cena do não posso usar. Tu tens uma ideia, eu tive a primeira compra que eu fiz, foi o Milgaus, em 16. Ok? O segundo relógio que eu comprei foi o Datejust. azul Sim. em 2021. Então foram 21 ou os 22. belos anos que saciou completamente Não, o usava, desejo. usava o Milgaus. Não. O Milgaus foi por uma coisa de pá, o que é que eu vou deixar-me este dinheirinho, o que é que eu vou fazer com ele? Olhei para o relógio e disse, pá, É lindo, isto. isto mesmo, comprei e usei. Todos os dias. E usei o relógio sempre, todos os dias. Praia, mergulho, Ele está bem usado. Ele Tudo. está bem usado. Mas aí está, é nunca, assim, foi tem que ser. nunca fiz uma Revisão. nunca fiz um polimento, nada, Está está ali impecável. Não atrasa, nada. Rolex. O dinheiro está ali. Exatamente. Tu diluis o dinheiro pelos dias que passaram e o nada. uso que teve, Que é o que acontece com os carros, tu usas e desvaloriza, não é? e aquilo está ali tudo impecável. E depois comprei o outro e depois já foi umas trocas. Umas prendas, umas coisas, uns negócios. E, Ok. ia-me presenteando com coisas. Não é só porque, olha, vou gastar dinheiro, não. Sim, não. Eu marco o relógio, marca um momento Exatamente. especial. É isso É mesmo. isso mesmo. Bem, acho que correu bem com o nosso primeiro convidado. Obrigado, Bernardo. Exato, pá, obrigado. Boa sorte para os próximos, que eu acho que vai ser muito difícil as pessoas virem falar que infelizmente cá temos esse problema, que é se tu mostras o mínimo que seja de alguma riqueza ou de algum És logo investimento julgado. julgado, a segurança que as pessoas possam sentir em vir falar das suas coisas. claro. As minhas estão guardadas no banco, portanto, isso. só se forem saltar os bancos. Aí o banco Mas o responsabiliza. banco responsabiliza Se calhar até agradecia. tenho um seguro. Portanto, pá, e boa sorte para os futuros convidados e Obrigadíssimo. Obrigado. para os negócios. É isso. Até à próxima.